Fala aí, galerinha, beleza? Como é que tá? Sou Bruno Larginho aqui com vocês novamente. Então hoje eu vou fazer aquela revisão ligeirinha sobre pilhas, tá certo? Pilhas, ela é um processo presente na oxirredução, como eu mostrei no vídeo anterior, e deve ter um card aqui em algum lugar falando sobre isso. Pilha, na verdade, ele é o processo espontâneo da eletroquímica que a gente conhece pela transferência de elétrons entre elementos que doam, ou espécies químicas que doam elétrons, para espécies químicas que recebem elétrons. Vamos embora assim, eu odeio que isso aqui é uma revisão para diagnóstica, eu vou fazer um exercício no final e vou deixar depois alguns exercícios na descrição dos vídeos aqui onde você estiver vendo, beleza? Vamos lá. Primeiramente, pilhas são dispositivos formados por espécies químicas que realizam espontaneamente reações de oxirredução, certo? Ou seja, ao contrário da eletrólise, que é onde eu preciso fornecer energia, a pilha ela fornece energia espontaneamente. E todo mundo tem pilha em casa, que é uma bateria. Por exemplo, esse telefone que está gravando esse vídeo agora, ele está sendo alimentado por uma bateria, que é um conjunto de pilhas, tá certo? O seu controle remoto, seu relógio de parede, todos os dispositivos que são autônomos e não estão ligados na tomada funcionam de alguma forma com uma pilha, certo, pessoal? Além dos carros também, né? Carros e motos. Vamos lá. Então, para a gente começar a trabalhar, vê logo um pouquinho sobre a pilha de Daniel, certo? A pilha de Daniel é o clássico, né? Então é você entender como é que funciona, por exemplo, a transferência de elétrons que ocorre entre o metal zinco mergulhado numa solução contendo zinco 2+, e o metal cobre mergulhado numa solução contendo cobre 2+, tá certo? Então, para que isso aconteça, eu preciso de um metal que se errei aqui, né? Que se oxide espontaneamente. Lembre-se que a pilha é um processo espontâneo, que se oxida espontaneamente, e outro que se reduz espontaneamente, certo, pessoal? Então é assim que funciona, né? Não tem nada fornecendo energia, eles que estão espontaneamente fornecendo aí, eles estão oxidando e reduzindo. Lembre-se que quando o elemento oxida, ele perde elétrons, quando o elemento reduz, ele ganha elétrons, tá certo? Ele recebe esses elétrons. E aqui não é diferente. O zinco, ao despregar da placa e passar para a solução, ele manda o elétron para o outro lado através do fio condutor, e esse elétron chega ao outro eletrodo, onde o elemento cobre, o íon cobre, né, o cobre 2+, ele percebe esse elétron aqui, ó, e começa a sair da solução para a placa. Beleza? É assim que funciona. Então, isso só acontece com cobre e zinco? Não, acontece com todas as espécies. E uma prova disso é que existe aqui, ó, uma tabela de potenciais de oxirredução, tá? Só que antes de falar dela, eu vou falar um pouquinho aqui de novo da pilha de Daniel, para a gente distinguir um pouquinho, que é muito importante saber quem é polo negativo, quem é positivo, quem é catódo, quem é anodo. Sempre cai em questão isso aqui, certo? Então vamos lá. Se esse é o polo que eu já falei, que ele é o polo que oxida, certo? Na pilha, oxida, na pilha, ele é o polo que nós chamamos de negativo. E também é o que a gente chama de anodo. Então, negativo, anodo, oxidação, certo? Já esse de cá, que é o polo que a gente já viu, que é o que reduz, já que aqui é o positivo, o outro tem que ser, perdão, já que aqui é o negativo, aqui vai ser o positivo. E aqui ele vai chamar, se aqui ele é ânodo, anodo, aqui eu vou chamar ele de cátodo ou catodo. E se aqui sofre oxidação, a gente já viu na tela anterior que ele sofre a redução. Mas não é sempre, como eu já falei, que vai acontecer isso somente com zinco e cobre. Pode acontecer com outros elementos também. Por exemplo, a pilha, aquela amarelinha, ou a Rayovac, que usa carvão, usa zinco. Então existem outros metais que fazem esse processo. Existe chumbo, existe mercúrio, marca-passo mesmo funciona como pilha de mercúrio. Existem as antigas baterias de níquel-cádmio. Tem N situações. E como é que a gente sabe disso? Olhando para cá, ó, na tabela de potenciais. Logicamente, ninguém vai decorar a tabela de potenciais de oxidação e redução. A gente vai consultar a tabela de potenciais, tá? Primeira coisa que eu vou chamar a atenção é o potencial padrão do eletrodo de hidrogênio. Note, antes disso eu vou falar de uma coisinha, né? Que esse lado de cá, potencial padrão, bolinha de redução, é aquele onde a tendência de ganhar elétron. Então os elementos, as reações, olhando para esse lado de cá, elas só ganham elétrons. Esse lado de cá é o potencial de oxidação, ou seja, olhando para cá, ele só perde elétron, tá certo? Então como é que a gente sabe que uma reação é espontânea ou não? Pelo sinal que ela tem. Então veja, positivo, espontâneo, negativo, não
espontâneo, certo? Então veja, o eletrodo de hidrogênio, ele é minha referência. Eu vou marcar ele aqui, certo? Eu vou marcar ele aqui com a tintazinha amarela, para que você se ligue nesse detalhezinho aqui. Então daqui para cima, você vai ter só os elementos que têm tendência a reduzir não espontaneamente, daqui para baixo sempre espontaneamente. Aqui do lado de cá agora, daqui para cima você vai ter os elementos que oxidam espontaneamente, e daqui para baixo você vai ter os que oxidam não espontaneamente, certo? Porque o sinal de menos diz que não é espontâneo, eu tenho que dar essa energia. E para cima, que é positivo, eu faço isso sem precisar fornecer energia, ele faz sozinho, sem a minha ajuda, certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma pilha pegando o ferro, que ele tem potencial de oxidação mais 44, e posso juntar com o cobre, que tem um potencial de redução de menos 34, dá uma pilha. Eles dois, por quê? Porque o ferro se oxida espontaneamente e o cobre se reduz espontaneamente. O zinco, como a pilha de Daniel, oxida espontaneamente e o cobre reduz espontaneamente, tá certo? Então você pode fazer combinações aqui do que você quiser nessa tabela, desde que um faça uma coisa espontaneamente e o outro faça uma coisa espontaneamente. Desde que um oxide espontaneamente e que o outro reduza espontaneamente. É assim que funciona uma pilha, certo, pessoal? Então, para a gente praticar isso aí, vamos fazer agora um exercíciozinho. Eu vou sair da tela agora, beleza? E aí vai ficar só o exercício e depois eu volto para comentar. Vamos lá. Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de cobre 2+, e de um depósito de prata. Sob essa reação, pode-se afirmar que, então olha só, vê bem, quando ele colocou a placa de cobre, certo? Cobre está 0, né? Metálico, na solução contendo íon de prata, automaticamente observou-se a aparência da coloração azulada devido ao cobre 2+, que está no meio aquoso. Se daqui para cá ele sofreu a oxidação, né? Ele oxidou, não é isso? Então aqui é porque ele perdeu 2 elétrons. E observou-se um depósito de prata. Ora, se ele mergulhou na solução de nitrato de prata, a solução já tinha a prata mais. Bruno, como é que tu sabe que a prata é mais? Lógico, gente, observa, prata mais, tá vendo? A tabela dá. Isso a questão já ia trazer de todo jeito, tá certo? Não se aperrei, porque quando no enunciado da questão, eu não botei aqui no enunciado, mas lá já tem, entendeu? As semi-reações de cada elemento. Volto para cá. Ó, e aí, o que acontece? Essa prata, se houve depósito de prata, é porque essa prata mais um aqui recebeu um eletrinho de alguém e aí formou a prata metálica. Metálico, o símbolo é 0 e no estado sólido. Beleza, pessoal? Então, vamos agora às observações. A concentração de íons nitrato diminui durante o processo. Veja, a solução está aqui, certo? Ela tinha Ag+, mais NO3 menos. Mesmo que você não saiba, você vai saber que somente a prata sofreu reação. Eu não escrevi nenhuma reação com o NO3 aqui, certo? Eu não escrevi nenhuma reação com ele, então ele não mexeu em nada. Falso. O cobre metálico é oxidado pela prata. Sim, oh yes. Por que eu digo isso? Basicamente, preste atenção. Mesmo os dois tendo potenciais positivos, e eu vou colocar ali quando eu voltar os potenciais de cada um, vou mostrar agora. Potencial do cobre, potencial da prata. Poxa, Bruno, como é que dois elementos, duas espécies que têm o mesmo potencial de redução estão formando uma pilha? É porque, na verdade, olha para cá, para o lado de cá. Tá vendo que o cobre tem redução, oxidação de menos 34? Isso significa, basicamente, que se a prata der esse 34 que o cobre precisa, ele reduz. Entendesse? Então, veja, eu te dou esse 0,34 e tu me dá o elétron. Aí o cobre faz, tá, toma. Então a prata pega o elétron do cobre e se reduz. Tranquilo, problema nenhum. Não é obrigado, desde que um elemento tenha maior tendência do que o outro
a sofrer a oxidação e a redução, certo? Beleza? Voltando para a questão. Então, o íon prata cede elétrons para a placa de cobre? Ou é o contrário? É falso, né, gente? É o cobre que cede elétron para a placa. É do cobre para a prata, certo? A prata é o agente redutor. Não, né? Não é. Por quê? Agente redutor é aquela espécie... Por exemplo, vamos fazer geral. O agente é aquele que promove a ação. Se eu sou agente oxidante, eu estou promovendo a oxidação. Se eu sou agente redutor, eu estou promovendo a redução. Só que para eu promover alguma coisa, eu tenho que fazer o oposto em mim. Então veja, se eu sou agente oxidante, eu promovo a oxidação, mas eu tenho que me reduzir para isso. Não dá para fazer isso sem me reduzir. Se eu sou agente redutor, eu promovo a redução, mas eu tenho que ser oxidado. Então eu estou reduzindo tu, mas para isso eu tenho que me oxidar. Eu estou oxidando tu, mas para mim eu tenho que reduzir. Eu tenho que me reduzir para isso. Certo, pessoal? É assim que funciona. Então, a prata é agente, corta, oxidante. Um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa. Não. Olha só. Quando o cobre perde elétron, ele perde 2. Quando a prata pega elétron, ela pega 1. Tá aqui. Então não tinha como a prata, por exemplo, pegar 2 elétrons do cobre. Na verdade, cada cobre cede elétron para 2 pratas. E é assim que funciona. Então é isso, pessoal. É uma questãozinha só para o vídeo não ficar longo, ficar só com menos de 15 minutos. Eu espero que tenha ficado com menos de 15 minutos, que eu não estou vendo daqui. Mas se você curtiu esse vídeo, eu só te peço que você compartilhe, resolva os exercícios. Se você é meu aluno e está vendo esse vídeo no Classroom, resolva ele lá na plataforma da gente. Se você não é e está assistindo mesmo assim esse vídeo, está gostando, dá o joinha, lembra do joinha. Compartilhe com os colegas que vão fazer Enem, isso é importante. E vai ter um outro vídeo só de resolução de exercício de pilha. Tá certo, pessoal? Forte abraço, valeu. Tchau e bom retorno às aulas.